Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, para a gente fazer um panorama bem geralzão, assim, o que a gente está vendo em filosofia? Vimos a filosofia, o surgimento da filosofia, o que significa a palavra filosofia, como que surgiu, né? Os primeiros filósofos que a gente tem como nome os naturalistas ou ainda os pré-socráticos, né? Ou ainda os filósofos da physis, certo? Então vimos basicamente isso, né? E depois a gente foi para outros textos, né? Inclusive ali o Dermival Saviani, né? Trazendo a filosofia rigorosa de conceito, de conjunto. Vimos outro também sobre o Desidério Murcho, que é um outro filósofo também interessante. A gente viu um texto dele que vai falar sobre a filosofia, né? Qual a importância da filosofia, o que seria essa palavra em relação aos outros conhecimentos, né? E, né, no caso, para que serve a filosofia, né? Então, a gente foi agora, essa semana, as duas últimas semanas, a gente foi pro conteúdo, né, que eu gosto muito de trabalhar, sofistas, né, a arte da argumentação. Vimos quem foram, né, qual era o objetivo deles, dois principais sofistas, né, inclusive eu fiz uma publicação de uma atividade que incluía uma lista de exercícios, 8 questões, né, o prazo já finalizou para vocês estarem enviando. Inclusive, eu vou mandar um material com possíveis respostas dessas perguntas. Possíveis por quê? Porque alguns alunos colocaram assim: 3, não sei. A 4, não sei. Gente, vamos procurar, né? Por que eu digo assim, procurar? Porque tem no vídeo as respostas, que eu fiz um vídeo explicando sobre os sofistas, e além do vídeo tem a página 106 do livro didático, que vai trazer praticamente todas as respostas, tá? Então, a gente tem que ler, tem que aprender a interpretar, tá? Mas se não ficou claro da página 106, o vídeo também ele ajuda muito, tá, gente? Mas são perguntas assim bem tranquilas e depois eu vou postar para vocês umas possíveis respostas, tá? Por que possíveis respostas? Porque muitas vezes coloca de uma maneira, enfim, né, uma frase ou outra que já explica aquela questão, certo? Outros explicam mais detalhadamente, enfim, mas pegando o foco da resposta, né, e da pergunta já tá o suficiente, certo? Então vocês terão esse material essa semana para estar assim, né, para estar vendo se acertaram, se tá pelo mesmo caminho e tudo mais, tá? Essa semana então a gente deixa os sofistas, né? Inclusive tem uma atividade sobre sofistas, né, que era a representação, né, em forma de desenho e tal. E essa semana a gente vai para um filósofo muito importante, tá? Que é Sócrates, tá? Então, assim, Sócrates, ele é do período clássico, tá, gente? Importante a gente ver assim, ó, né? Alguns alunos podem estar se perguntando, tem os pré-socráticos e Sócrates? Sim, pré-socrático significa que eles vêm antes de Sócrates, tá? E Sócrates, ele faz parte daquele trio ali, daquele trio bacana que eu falei para vocês. Sócrates, Platão e Aristóteles, beleza? Sobre o Sócrates, a gente vai dar a gente vai olhar um pouquinho com mais atenção e tudo mais nesses três filósofos. Então, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, tá? Inclusive, esses três filósofos também, eles vão agregar muito, tá? E também vai ter algumas críticas, inclusive em relação aos sofistas. Mas isso tudo com muito tempo, muita cautela, tá? A gente vai sistematizar o máximo possível. Inclusive, não vou entrar tanto no livro didático essa semana de vocês podem perceber, né? Eu vou dar uma pequena introdução, até mesmo para o vídeo não ficar tão longo, e depois a gente vai trabalhar um outro texto de um outro livro que eu vou disponibilizar a foto para vocês, beleza?
Vamos lá então. Sócrates, ele faz parte desse período clássico, né? As ideias dele foram divulgadas por Platão, o seu aluno, né? Então, o Platão, ele vai escrever, né, as suas obras e tudo mais em forma de diálogo. E a gente sabe que quem dialoga, dialoga com alguém, né? E o Platão sempre figura Sócrates como o principal interlocutor, né? Então, nessas obras ele está sempre dialogando com o Sócrates, beleza? Sócrates também é famoso daquela, né, o famoso filósofo da frase só sei que nada sei, né? Então a gente vai visualizar isso tudo com mais cautela, com mais atenção, né? E esse é um filósofo que tem muito a contribuir, beleza? A gente vai ver um texto, O Julgamento e Suas Considerações, de um outro livro que eu peguei, tá? Que vai falar sobre as três peneiras de Sócrates, tá? Eu coloquei aqui na tela, então, para a gente visualizar as três peneiras de Sócrates. Peneira, gente, pode ser considerado sinônimo, né? Por exemplo, filtros, né? Ou até mesmo as três regras de Sócrates, enfim. Eu vou aqui para cima, né? Que fala que tem o texto, tá? Então, assim, eu vou ler, tá? E aí depois eu vou dar uma consideração final, né? E aí as atividades estarão no Classroom, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me chamar também. Como eu não vou entrar muito aqui no livro, né? Eu já dei uma introdução geral, a gente já vai ver as três peneiras. As três peneiras, gente, como eu já falei, podem ser os três filtros ou as três regras, tá? Então, assim, começa falando julgamento e suas considerações, as três peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou. Gente, dizem, né, na literatura que era uma informação a respeito de um amigo de Sócrates, tá? Mas aí o Sócrates, ele teve a seguinte pergunta, tá? Ou melhor, as seguintes perguntas. O que você quer me contar? Já passou pelas três peneiras? E aí esse rapaz perguntou, três peneiras? E Sócrates respondeu, sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido contar a coisa, deve morrer aí. Aí mesmo. Suponhamos então que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates: se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu quanto você e seu irmão nos beneficiaremos, né, do que você contou, claro. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e levar discórdia entre irmãos e colegas do planeta. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz, certo? Gente, é um pequeno texto, tá? Opa, meu celular aqui não. Aqui. É um pequeno texto que vai falar sobre as três peneiras de Sócrates. Um texto bem legal, né? Para a gente poder refletir sobre muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes uma informação falsa, às vezes uma fofoca que não vai te agregar em nada, né? Então, isso é para a gente poder entender, né? Qual é a ligação que esse texto tem com o nosso dia a dia, certo? Então, basicamente seria essa nossa aula, tá? O texto, julgamento e suas considerações. O que seria um julgamento? O que representa julgar alguém, né? O que significa julgar alguém,
Será que eu faço errado em julgar uma pessoa sem conhecê-la? Ou será que por exemplo, é bom, é interessante, enfim, acabar soltando algo que não é, tipo, falando algo que não existe de alguma pessoa, né? Então, essas três peneiras, esses três filtros, essas três regras, né? Elas nos dizem que devemos, né, primeiro pensar se é verdade, se eu estou contribuindo, ou seja, se é bom, né? E se é necessário eu contar aquilo ali, né? Então, passando dessas três aqui, a gente pode falar, pode contar algo, né? Mas se não for verdade, se você não sabe se é verdade, se você está agindo não conforme uma bondade, né? E se não é necessário, para que contar? Né? Então, a última frase diz assim: devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz, certo? Vou deixar a atividade no Classroom, é um texto de reflexão que eu achei muito interessante antes da gente começar na filosofia de Sócrates, tá? Enfim, e qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem me pedir ajuda que eu estarei por aqui. Abraços e até mais!